Urian, a gente tem essa semana também um outro evento bastante importante que é o G7, e vai ter a participação do presidente Donald Trump e o presidente Lula, depois que acontece toda aquela rotina ali de visitas do Flávio Bolsonaro a essas pessoas todas, ao presidente Donald Trump, no dia seguinte ao J.D. Vance, ao Marco Rubio, o Flávio Bolsonaro volta dos Estados Unidos dizendo que tinha conseguido avançar em várias pautas importantes, como, por exemplo, o reconhecimento do CV e do PCC como grupos terroristas. Coincidência ou não, os Estados Unidos realmente reconhecem os dois grupos faccionados brasileiros como terroristas. Mas acontece uma outra coisinha que incomoda bastante o Flávio Bolsonaro, deixa ele com um novo apelido de Tariflávio, que é a questão de novos tarifaços. E aí ele diz, não, em relação a isso, eu pedi para o presidente Donald Trump não fazer isso. Mas mesmo assim, ele foi lá e fez. Enfim, por que a gente está falando sobre tudo isso? Porque daí o presidente Lula, em uma das suas respostas ao Flávio Bolsonaro, diz, eu não ia ao G7 e agora eu vou sim, porque eu vou me encontrar de novo com o presidente Donald Trump, porque essa conversa é minha diretamente com ele. Eu sou o presidente, ele é o presidente, e a gente vai falar sobre isso. Enfim, o presidente Lula vai para o G7. Será que pode ter mais um encontro, ou algumas pautas podem avançar, Urian, mesmo que não diretamente ali do presidente Lula com o presidente Donald Trump, mas a gente já viu que as coisas andam mais quando os dois realmente se encontram, né? Isso sim, Natália. E aí eu acho que não tem como a gente separar todas essas questões internacionais que nós estamos discutindo também disso, porque se algo fica muito claro agora é que a agenda do Trump ela vai estar bastante concorrida. Não são só os países do G7 que vão participar do evento, alguns outros países vão ser convidados também, é o caso de alguns países do Golfo também para discutir também essa questão do Oriente Médio, do acordo de paz. Então, o G7 ele envolve diversas agendas diferentes. Eu entendo também que nesses eventos, muitas vezes, as lideranças mundiais acabam usando aquelas conversas bilaterais, mais de bastidores, justamente para conseguir abordar temas próprios, temas que não são ali os principais. Mas eu vejo que o Donald Trump, nesse momento que ele se encontra agora, assim, dois assuntos que vão dominar o G7, basicamente, tem, de certa maneira, muito a ver com os Estados Unidos. Porque por mais que haja agora esse anúncio de que o memorando de paz vai ser assinado na próxima sexta-feira, existem diversas outras questões envolvendo incerteza em relação a isso. É o caso, por exemplo, mais prático, e eu não estou viajando muito, tá? Eu já vou voltar na sua pergunta, mas eu estou fazendo essa introdução antes. Mas é o caso, por exemplo, de você precisar retirar todas as minas do Estreito de Hormuz. A Europa é uma região, né, um continente que tem muita capacidade para isso. Então, podem, inclusive, contribuir numa etapa posterior. Ao mesmo tempo, tem a questão da guerra na Ucrânia também, que é uma guerra direta contra os países europeus. Em um momento no qual os Estados Unidos ele meio que se distancia disso, acaba se aproximando ainda mais do Vladimir Putin. Então, o que eu estou querendo dizer? Que com todos esses desafios, talvez a agenda do Brasil ela acaba indo um pouco para o final da fila. Então, eu entendo que o governo brasileiro está querendo que haja esse encontro, entendo o valor eleitoral disso, o potencial de, se houver um encontro, haver efeitos práticos, porque, como você mencionou muito bem, quando eles se encontram, eles conseguem, de certa maneira, apagar o incêndio, mesmo que temporariamente, mas talvez eu seja um pouco cético, justamente por conta dos compromissos concorrentes que estão disputando a atenção do Donald Trump no G7 agora. Perfeito. Urian, ao mesmo tempo que o Brasil segue renegociando esses dois novos tarifaços, os dois em relação a investigações da seção 301, uma investigação que começa no ano passado, que envolve ali o entendimento dos Estados Unidos como práticas irracionais do governo brasileiro
no combate à corrupção, no desmatamento ilegal, na utilização do PIX e também em relação à pirataria, né, aos produtos pirateados. E a outra investigação da 301 é uma investigação de março desse ano, muito mais recente, e que coloca o Brasil junto a outros 59 países sobre o trabalho forçado. Também os americanos entendendo que os brasileiros não conseguiram fazer esse combate, não estão conseguindo fazer esse combate. Isso tudo tem um prazo, né? Até meio de julho, a gente não deve ter nenhuma resposta efetiva do presidente Donald Trump, porque foram propostas do governo dele, ele analisa isso a partir, inclusive, de audiências públicas e tudo mais, e de renegociações do governo brasileiro. Então, a gente já tem diversas pautas para realmente continuar discutindo entre os dois governos. E em relação a isso, a gente também não deve ter nenhum tipo de movimentação. Você acredita que realmente não vai caber na agenda do presidente Donald Trump, que são as equipes mesmo que estão discutindo isso? Eu acredito que sim, mas lembrando que as equipes elas estão expostas principalmente a decisões diretas que venham por parte do presidente Donald Trump, e eu entendo também o poder e os riscos da diplomacia presidencial, que se por um lado coloca um presidente falando diretamente com o outro, muitas vezes contornando esses canais diplomáticos que são muito mais demorados, né? Por outro lado, tem vantagens também, porque quando dá certo, ela realmente dá certo e decisões rápidas são tomadas. Trump, como a pessoa que toma as decisões principais, pode ser que, em determinado momento, não apenas por conta ali de um encontro com o presidente Lula, mas ele está também vulnerável, principalmente a pressões do lobby norte-americano, até em parte de algumas figuras bastante conhecidas do Brasil, que têm empresas por lá também, de pessoas que possam, de alguma maneira, mostrar que ter o Brasil como alvo não vale a pena. Eu digo mostrar que ter o Brasil como alvo, porque justamente aí por conta de tudo isso que, como você mencionou agora, diversos outros países têm sido alvos também. É o caso ali de países europeus, de países que são aliados muito próximos dos Estados Unidos. Então, eu acho que toda essa movimentação que está vindo do representante comercial, ela acaba, assim, tendo um viés político, né? Por isso que talvez eu teria um pouco de cuidado, de cautela, para não atribuir toda essa reação norte-americana apenas ao poder do Flávio Bolsonaro. Eu acho que fazer isso talvez seja superestimar a capacidade real que ele tem de influenciar o presidente dos Estados Unidos. Eu entendo a coincidência, não estou descartando essa possibilidade, tá? Seria desonesto da minha parte fazer uma observação ou uma crítica tão concreta, sem deixar espaço para dúvidas, mas, de fato, aí eu acho que a própria declaração do Flávio dizendo que se eu pedir para fazer isso em relação ao Comando Vermelho e ao PCC, mas pedir para não fazer em relação às tarifas. Espera, mas se ele tem uma influência tão grande em relação ao Donald Trump, como que ele conseguiu uma coisa e não conseguiu uma coisa que ele ativamente pediu que não fosse feita? Então, eu acho que isso mesmo acaba ajudando nessa percepção de contradição. Perfeito. Ian, vou colocar mais um elemento aqui na nossa conversa, que é quem foi acompanhar essa agenda do presidente Lula, é o nosso colunista Igor Gadelha. Tá na França já, né, Igor? Já chegou por aí? Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia, Urian. Bom dia a todos que acompanham aqui o Acorda Metrópolis. Eu falo nesse minuto aqui de Evian-les-Bains, que é na França já. É uma cidade muito próxima a Genebra, fica a cerca de 45 quilômetros de Genebra, na Suíça, e é onde vai acontecer a cúpula do G7, que é o grupo, né, das 7 maiores economias mundiais. Muita gente questiona, diz que os 7 membros hoje não são as maiores economias, mas o próprio presidente Lula costuma chamar de o grupo dos ricos. Vamos lá, Natália. O presidente Lula já está aqui na França. Ele pousou ali por volta das 8h30 da manhã aqui no horário local, 3h30 da manhã aí no Brasil. Ele pousou em Genebra, veio, né, de Brasília, fez uma escala técnica em Cabo Verde,
chegou lá em Genebra, de Genebra veio até aqui. Nesse momento, vocês veem aí ao lado a imagem do presidente Lula chegando ao Hotel Royal, aqui em Evian, que é onde vai acontecer a cúpula do G7. Um fato muito curioso, o Lula foi o primeiro chefe de Estado a chegar ao Hotel Royal, que é onde vai acontecer a cúpula do G7, onde Lula vai ficar hospedado. O presidente Lula chegou acompanhado da primeira-dama Janja, só acenou para a imprensa, foi recebido ali por autoridades francesas e ele seguiu, né, sem falar com a imprensa, seguiu ali direto para o hotel. A comitiva do presidente é bem enxuta, porque a circulação aqui está muito restrita. Somente o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, acompanha o presidente nessa viagem, além da primeira-dama Janja. Por que essa segurança toda? Por conta dos chefes de Estado que estarão presentes aqui. Ainda hoje, aqui no final da tarde, aqui em Evian, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve chegar por volta das 5 horas da tarde aqui no horário local, 1 hora da tarde aí no Brasil. Na verdade, vamos ver aqui, ó, são 17 horas no Brasil, meio-dia aí no Brasil. Nós estamos 5 horas à frente de vocês. Então tá um esquema de segurança muito forte aqui, por isso, né, a gente tem passado, mesmo da imprensa, a gente tem passado por revistas, os ônibus que trazem a gente até o local aqui do evento, eles são revistados, a revista, né, eles buscam explosivos e tudo mais, então tá uma segurança muito rígida, e o Lula foi o primeiro a chegar. Ele chegou no hotel antes mesmo que o Macron. O Macron já estava aqui desde ontem, desde domingo, mas só chegou no hotel depois do presidente Lula. E lembrando o seguinte, o Brasil participa pela 10ª vez dessa reunião da cúpula do G7. A primeira vez foi em 2003 com o presidente Lula. Todas as 10 vezes que o Brasil foi convidado a participar do G7 foi com o presidente Lula. A presidenta Dilma, nem o ex-presidente Michel Temer, nem o ex-presidente Jair Bolsonaro nunca foram chamados para a reunião do G7. Sempre que o Brasil participou, foi com o presidente Lula. Hoje começa essa reunião aqui em Evian, mas hoje as reuniões elas são restritas aos 7 países membros do G7. Os países convidados, como é o caso do Brasil, eles só se juntam ao grupo a partir de amanhã. O Lula deve ter 2 discursos aqui nessa cúpula, né? Amanhã, na terça-feira, e outro na quarta-feira. E aí, Natália, já antecipando um pouco dos discursos do presidente Lula, amanhã o presidente Lula ele deve falar numa sessão sobre parcerias internacionais. Esse discurso dele, segundo assessores, deve focar em uma crítica à redução na ajuda a países desenvolvidos. O presidente Lula deve usar o seu discurso para fazer um apelo às nações ricas para que voltem, né, a financiar, a dar mais ajuda às nações pobres. E aí, na quarta-feira, é uma sessão sobre desenvolvimento econômico, né? E aí sim é que Lula deve passar o seu recado sobre o tarifaço americano. Segundo assessores, o presidente Lula deve criticar o unilateralismo, deve criticar o protecionismo e defender reforma na governança global de alguns organismos internacionais, entre eles a Organização Mundial do Comércio. Agora, um ponto importante, Natália, eu conversei com alguns assessores presidenciais do presidente que estão aqui em Evian, e eles disseram que o presidente Lula ele não vai ser agressivo, nem muito explícito ao falar sobre o tarifaço. Ele foi orientado a adotar um tom mais diplomático para não prejudicar as negociações que estão em andamento com os Estados Unidos. Ou seja, a ideia é marcar a posição, mas com um tom mais diplomático, para que uma eventual fala do presidente não atrapalhe as negociações com os americanos. O Igor e o Urian também são discursos talvez parecidos com os que ele fez em relação ao tarifaço, o primeiro, lá do ano passado, inclusive na abertura da Assembleia Geral da ONU, em que o presidente Donald Trump encontra com ele ali no corredor, quando sai o presidente Lula e entra o presidente Trump, foi o segundo a discursar, o Brasil sempre abre, e ele adorou o presidente Lula. Mas o discurso do presidente Lula lá naquela época já tinha sido muito mais diplomático, ele leu todo o discurso, não saiu ali do script, de tudo que estava sendo combinado entre as diplomacias, e a diplomacia brasileira foi muito elogiada também, além do comportamento do presidente Lula, na época ali do tarifaço, por conseguir fazer essas renegociações. Me parece que é parecido o caminho, Urian, de tudo que o Igor está trazendo. Na verdade, Igor, quer acrescentar mais algum ponto antes de eu passar aqui para o Urian?
O presidente Lula costuma fazer isso, né? Quando ele vem para esses eventos internacionais, ele modera mais o tom. No Brasil, quando ele dá entrevistas ou faz apresentações em eventos oficiais, aí sim ele costuma subir mais um pouco o tom. Agora, quando ele está aqui, ele sabe que está ali sujeito, né, à cobertura da imprensa internacional, os próprios chefes de Estado estarão aqui, ele costuma moderar mais o discurso. Inclusive, há grandes chances de o presidente Lula e o presidente Trump se cruzarem ali durante a cúpula do G7, porque assim, são 7 países e mais ali uns 5, 6 convidados. Então, certamente Lula e Donald Trump vão se cruzar pelas salas de reunião do G7. Não há, segundo fontes do governo brasileiro, nenhum pedido formal de reunião bilateral entre Lula e Trump, mas isso não impede que os dois conversem ali nos bastidores, como foi citado pela Natália. Os dois se encontraram pela primeira vez nos bastidores ali da Assembleia Geral da ONU, né? O presidente Lula sempre anda muito preparado, com alguns assessores, com alguns documentos. Pode ser, né? E aí é uma aposta minha, que ele tenha vindo aí munido de documentos e entregue ali para o Trump, eventualmente, né, sobre os assuntos. Né? O foco do presidente Lula é o tarifaço nesse momento com os Estados Unidos. Então pode ser que ele entregue ali algum documento para o Trump, ou até mesmo marquem uma conversa mais reservada. Mas os assessores do presidente Lula deixam claro que não houve nenhum pedido formal, nem dos Estados Unidos, nem do Brasil aos Estados Unidos, para uma reunião bilateral de Lula aqui no G7. De reunião bilateral mesmo, o presidente Lula teve com o presidente da Confederação Suíça, lá em Genebra, assim que ele chegou. Foi um encontro mais ali, digamos assim, assim mais formal, mais um encontro mais... tem uma palavra que eu não estou conseguindo dizer, mas foi um encontro dele aí, vocês estão vendo a imagem, ele com o presidente da Confederação Suíça, que é o presidente da Suíça. Foi um encontro, ele foi receber o presidente, né, que estava chegando por Genebra. A outra reunião bilateral prevista é com Emmanuel Macron, que é um anfitrião, e há também uma reunião bilateral do presidente Lula com a primeira-ministra do Japão. É a primeira mulher a ocupar esse cargo de primeira-ministra do Japão, então o presidente Lula também deve se encontrar. Houve um pedido, segundo as fontes do Itamaraty, do presidente do Egito, que é um general que governa o Egito, o general Sassi, que governa o Egito, acho que desde 2014, é meio autocrata, né? Então houve esse pedido, mas Lula ainda, até o momento, eles não confirmam se o Lula vai se reunir com o presidente do Egito ou não. Ou seja, resumindo, de reunião formal, teve o presidente da Suíça, terá o Emmanuel Macron, o presidente da França, e a primeira-ministra do Japão, e há uma possibilidade de reunião do Lula com o presidente do Egito. Perfeito. Igor Gadelha vai seguir aí um longo dia de trabalho, inclusive para acompanhar a chegada do presidente Donald Trump. Um pouquinho mais tarde, assim como ele disse, meio-dia aqui para o Brasil, 5 da tarde lá para ele na França. Igor, obrigada, viu? Um ótimo trabalho por aí. Obrigado e até a próxima. Até. Urian, a gente segue aqui juntos para continuar falando sobre isso. A partir de tudo que o Igor trouxe, ele fez alguns destaques muito interessantes sobre o quanto o presidente Lula vai bem internacionalmente, né? Ele destacou ali que o G7, o Brasil participa das reuniões do G7, é a 10ª vez, mas todas as vezes quem recebeu o convite foi o presidente Lula, né? A presidente Dilma não recebeu, Michel Temer também não, Jair Bolsonaro não foi convidado, mas o presidente Lula, todas as vezes que o Brasil participou, foi um convite direcionado aí ao Brasil, mas ao presidente Lula. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso e também sobre a importância do presidente Lula, muitas vezes, não ter esse encontro marcado com o presidente Donald Trump, mas encontrá-lo. E que isso seja, de certa forma, uma convivência, já desde esse encontro lá na Assembleia Geral da ONU. Eles se encontram de vez em quando nesses eventos e tem, parece que, a continuação de um relacionamento bom ali, importante para os dois países. Vou começar por fora e a gente aborda a questão mais interna, tá, Natália? Acho que o primeiro ponto é que a presença do Trump por si só no G7 é um fato bastante relevante, porque a participação dele já não era algo garantido. O Trump, ele despreza o multilateralismo, ele tem esse costume sempre aí de demonstrar uma frustração com muitos dos líderes que estão presentes. É o caso até mesmo do Macron, com quem ele
vinha tendo uma relação boa, mas depois passou a fazer certas críticas por conta da maneira como a França ela abordou a questão da guerra no Oriente Médio. Ele disse que os aliados não estavam ajudando, criticou Macron, criticou o Keir Starmer do Reino Unido, só que mesmo assim, esse encontro direto entre chefes de Estado, ele continua tendo um valor muito forte, principalmente nesses grandes momentos de crise. E o problema é que o Trump ele já chega também, como a gente estava falando, com uma agenda que é bastante carregada. Lembrando que teve o aniversário dele ontem, o evento de UFC que aconteceu no Jardim da Casa Branca. E aí a pergunta que fica agora é, será que ele não vai usar o palco do G7 da mesma maneira hostil como outros membros da administração dele têm usado esses palcos internacionais também? Como é o caso do J.D. Vance, em fevereiro do ano passado, na Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha, que usou daquele momento para criticar os aliados europeus, para dizer que a grande ameaça contra a Europa ela não vem da Rússia, não vem de outro lugar do mundo, mas ela vem de dentro das próprias instituições europeias. O que ele chama, que está acontecendo de censura, de violação das liberdades, todo aquele discurso trumpista, muito parecido com o discurso bolsonarista aqui no Brasil também, e esse mesmo discurso ele acaba sendo replicado por outras autoridades também. Caso do Pete Hegseth, que é o secretário de guerra dos Estados Unidos. Então, a gente não sabe até que ponto o Trump ele vai chegar também na ofensiva para de certa maneira, bater de frente com países que são aliados dele, o termo muito forte, aliados dele não, que são aliados históricos dos Estados Unidos, mas com quem ele mantém uma relação de certa hostilidade. O presidente Lula, por outro lado, e aí você trouxe muito bem o fato de que ele teve aí essa honra de ser convidado diversas vezes para participar do G7, de fato é algo realmente bastante notável. Se isso não aconteceu com outros presidentes também, com a ex-presidente Dilma, Michel Temer, Jair Bolsonaro, mas eu diria ainda que a agenda permitiu com que isso acontecesse. Por que eu falo isso? Porque no caso do próximo G7, por exemplo, quem que vai ser o presidente do G7? Estados Unidos. E aí, pergunta para a gente deixar em aberto. Se o presidente Lula vencer as eleições no ano que vem, será que ele vai ser o convidado ou Donald Trump vai priorizar os aliados mais próximos ideológicos dele? Caso, por exemplo, do Javier Milei. Lembrando que o Brasil não foi convidado para fazer parte do Escudo das Américas, por exemplo. Então, foi convidado, mas porque até então quem presidiu esses eventos foram também os países com o qual ele, naqueles momentos diferentes, tinha boas relações ideológicas. Perfeito. Urian Fancelli, nosso analista de política internacional. É sempre muito bom. Urian, dava aqui para a gente ficar falando de mais um montão de situação aí, não só com o Brasil, mas também dos Estados Unidos. A gente abriu falando de Estados Unidos e Irã, e certamente a gente volta a falar sobre isso aqui também durante essa semana, já que sexta-feira está prevista a assinatura do acordo de paz entre os dois países. Valeu, Urian, é sempre muito bom. Mas é só você conversar com a chefia, a gente renegocia para eu aparecer mais vezes. Tá bom, olha aí, pronto, tá feito o registro já, não preciso nem conversar mais, é só mandar esse corte para eles. Valeu, bom dia. Bom dia. E o Urian tá sempre também com a Neila Guimarães, lá no Contexto Metrópolis, que começa às 11 da manhã, em todos os dias ao vivo, de segunda a sexta. Vou te lembrar que entre o Acorda